Bom, nessa aula vamos ver então o que que é uma função inversa, né? Então, naquela mesma ideia de conjuntos, tem um conjunto A aqui, conjunto B. A gente viu então que os elementos de A estão relacionados com elementos de B através de F, certo? Mas agora se a gente quer a inversa, né? Então pegar os elementos de B aqui, e relacioná-los com os elementos de A. Então eu só duplico aqui o próprio conjunto A. E eu digo então que a relação dos elementos de B com os elementos de A é dado por F na menos 1. Então essa função aqui vai ser a função inversa de F. Então é a inversa de F. Ok. É, mas temos uma propriedade interessante de que então se a gente pegar a composta, né, de F de A aqui A com a composta de F com F na menos 1, né? Então a inversa. Então vamos fazer aqui a composta da função F com a sua inversa. Qual que é o resultado? Não, lembrando que a composta é basicamente pegar elementos aqui de A e relacionar com o terceiro conjunto que é o próprio A. Só que quando eu faço isso, basicamente estou fazendo praticamente nada, né? Então vai ter que ser a própria inversa. Só que neste caso aqui vai ter que ser a inversa dentro do conjunto B. E se eu fazer a operação inversa, então a composta da inversa com a própria função, isso daqui vai ser a identidade dentro do conjunto A. É, então, e um detalhe é que a função inversa é diferente, né? Então, escrever f na menos 1 de x é diferente de f de x na menos 1, né? Porque isso daqui seria a inversa da multiplicação e esse daqui é a inversa da composição de funções, dentro de composição de funções. Então isso daqui, no fundo, é a imagem da função, né? Então se refere à imagem de x pela função inversa de f. E aqui é, na verdade, inverso multiplicativo, né? O simétrico multiplicativo. Que uma coisa não tem nada tem a ver com o outro. E Mas a questão é como que a gente acha a função inversa na prática, né? Para achar então a função inversa na prática, basicamente nós trocamos papéis de x por f de x e também, né, a gente precisa fazer o f de x indo para x. Então a gente faz essa mudança de rótulo, né? E daí depois, né, esse é o primeiro passo. E o segundo passo seria resolver a equação que resulta disso. E a equação que resulta disso a gente precisa então resolver para y em termos de x, né? Porque uma vez que a gente mudou, né? Então aqui o f de x a gente pode depois rotular como um y, né? Então na nossa equação já vai ter uma equação que é y em função de x e a gente precisa resolver justamente essa equação. É, e também uma pergunta que alguém poderia fazer é se uma função sempre é inversível e a resposta é não, né? É, nem toda função pode ser invertida e, e é somente alguns casos que você consegue, né? Porque precisamos aqui resolver uma equação, né? E nem todas as equações a gente consegue resolver.
Então, quando a gente consegue de fato resolver essa equação aqui resultante, então a gente consegue a chamada inversa. E depois a gente vai ver também que para ser invertível, né, uma função ser inversível, ela precisa ser bijetora. Depois, mais pra frente, a gente vai ver o que é uma função bijetora. Mas antes de ver o que é uma função bijetora, a gente precisa ver o que é uma função injetora, né? Então, função injetora. Então, em matemática, uma função injetora basicamente é se a gente tem um conjunto aqui A, dado pelos seus elementos, e um outro conjunto aqui B, dado também por seus elementos. Existe pelo menos todos os elementos de A aqui vão estar ligados pelo menos com um elemento de B. Então sempre um elemento está conectado pelo menos com um elemento. Então matematicamente a gente pode escrever isso da seguinte forma, então que x diferente de 1, x1 diferente de x2, desculpa, implica que f de x1 é diferente de f de x2. Então para cada elemento x1 vai ter um elemento, vai ter uma função que leva até o f de x1. E aqui vai ter a x1, esse x1 está conectado com o f de x1. Assim, o elemento x2 vai estar conectado com o elemento f de x2. E assim por diante. É sempre de 1 para 1 aqui, mas nem todos eles precisam ser necessariamente mapeados. Pode ficar faltando alguns elementos em B ali, sem ser mapeados. Então é isso que quer dizer ser uma função injetora. E também a gente precisa definir o que é uma função sobrejetora. Uma função sobrejetora, também olhando em termos de conjuntos, né? Se eu tenho um conjunto A aqui, um conjunto B, os elementos aqui de A vão ser todos mapeados aqui para os elementos de B completamente. Então cada um vai ser mapeado aqui. Então os elementos de A vai estar conectado com todos os elementos de B, de forma que não há elementos em B que não sejam mapeados por F. Então isso significa que é uma função sobrejetora. Matematicamente quer dizer que existe pelo menos um x pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Ou seja, todos os elementos x aqui vão ter sempre um y aqui, que é o f de x. E todos eles não vai sobrar nenhum outro elemento aqui dentro que não esteja mapeado. Então isso é uma função sobrejetora. Todos os elementos de B estão mapeados aqui pela função f. E com isso a gente então consegue definir o que é uma função bijetora. Uma função então bijetora, ela tanto é injetora quanto sobrejetora. Então isso quer dizer também novamente nesse termo de conjuntos. Então a gente tem o conjunto A aqui e o conjunto B. Uma função bijetora é que todos os elementos aqui de A estão ligados um a um com os elementos de B. Então todo elemento aqui está conectado um a um com os elementos de B. Então ela precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, de forma que não sobra nenhum elemento aqui em B e nenhum elemento em A. Então todos os elementos são conectados um a um univocamente. Né? E um exemplo de uma função que não cabe nenhum desses casos, né, que ela não é nem injetora nem sobrejetora e muito menos bijetora. Então ela não é injetora e sobrejetora.
um caso de uma função assim seria algo do tipo, tem uma função, então o conjunto A, também o conjunto B, eu tenho os elementos aqui de A, os elementos de B, eu tenho ali um elemento então aqui de A conectado com B, ok? Outro elemento aqui de A conectado com B, só que dois elementos aqui de A estão ligados com um elemento de B, e sobra ainda elementos de B. Então, nesse caso, ela não é nem injetora e nem sobrejetora. Ela não é nenhum destes casos. E uma propriedade interessante dessas funções inversas, então, é a propriedade da simetria. Então, o que que é isso, né? A propriedade da simetria, ela é útil para fazer gráficos, de forma que ela diz que uma função inversa, ela é simétrica em torno de uma reta y igual a x. Então, se eu tenho uma reta aqui que é y igual a x, vai ser basicamente essa reta aqui, né? Então, quando todos os elementos x aqui vão ser igual a y, né? Então, se aqui x igual a 1, y igual a 1, eu consigo então definir essa reta y igual a x. Vai ser uma reta de 45 graus aqui. Em torno dessa reta aqui, qualquer função f de x, por exemplo, essa em verde aqui, vai ser simétrica à função que vai ser justamente a inversa de f de x, dada em vermelho aqui. Então, isso é útil quando a gente for computar gráficos de funções inversas, porque basicamente a gente pega uma reta em torno do zero aqui e faz o reflexo, né, a simetria da própria função em torno dessa reta.